A paz de Cristo, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, irmãos, nós vamos estar estudando do capítulo 8 ao capítulo 10 do livro de Daniel. Nós vamos explicar passo a passo, capítulo por capítulo, tá bom? Gostaria de fazer um reajuste. No capítulo 2 do último estudo de Daniel, eu falei dos 400 anos de califado, que na verdade são 600 anos. Então eu deixei na descrição lá esse erro. E eu gostaria de chamar a atenção também, aproveitando falando do capítulo 2, que teve muita leitura nesse vídeo. Se não tiver leitura, irmãos, não se tem um entendimento correto. Então tem que haver, despertar esse interesse. Então, irmãos, nós vamos estar lendo do verso 3 ao verso 8. Diz assim: Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Então, um parênteses, que esse sem tocar no chão é o mesmo leopardo que tinha 4 asas, do capítulo 7. Tá bom, irmão? E quando fala assim, quer dizer que é por força espiritual. Força espiritual. Força espiritual. Corretíssimo. Continuando. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Aqui, Alexandre o Grande, tá bom, irmãos? Verso 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e os pisou aos pés. Irmãos, essa frase, lançou por terra e pisou aos pés, ela vai ser recorrente nesse capítulo aqui, então prestem atenção. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus, as 4 direções, entendeu, irmãos? Norte, sul, leste e oeste. Agora nós vamos estar explicando. Então, irmãos, esse carneiro aqui que vocês estão vendo, né, com 2 chifres, ele é a Média e a Pérsia. E esse que subiu por último é a Pérsia. Onde lá no capítulo 7 que a gente viu no último estudo, que ele era o urso que tinha 3 costelas na boca, onde ele deu amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, como diz lá no capítulo 7, né? Então, irmãos, esse bode, que é a Grécia, a gente pode ver que esse primeiro chifre notável que apareceu é Alexandre o Grande. Então, o que ele fez? Esse bode ele correu e atacou esse carneiro e quebrou os seus 2 chifres. Ele quebrou, lançou eles por terra. Mas, no auge do poder, porque esse bode ele se engrandeceu tanto, que quebrou o seu grande chifre e espalhou 4 para os 4 ventos. Os 4 chifres que vocês podem acompanhar aqui. Eles foram espalhados para as 4 direções dos céus. Norte, sul, leste e oeste. Então, no capítulo 7, irmãos, é o leopardo de 4 cabeças. Compreenderam? Tá bom, irmãos? Nós vamos estar continuando a leitura do verso 9 ao verso 14. Diz assim: De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra, e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez, prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse, outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário
e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tá bom, irmãos? Então nós vamos explicar agora todo este contexto. Então, irmãos, a gente vê que do verso 9 ao 14, o negócio já começa a ficar mais revelador. Sim. Então, dos 4 chifres que foram espalhados para os 4 ventos dos céus, irmãos, levantou um chifre pequeno. E ele se tornou forte para o sul, oriente, terra gloriosa. Esse chifre pequeno, ele atingiu o exército dos céus, que são as estrelas. Então ele lançou por terra e pisou elas. E ele engrandeceu até o príncipe e tirou do príncipe o sacrifício diário, que é a adoração, tardes e manhãs, oferta de cereais, queimar incenso, sacrifícios de animais. Mas nós vemos que agora é espiritual. E o santuário foi deitado abaixo. Santuário é o lugar da adoração. Então ele foi deitado abaixo. Da mesma forma que as estrelas, esse chifre pequeno lançou elas por terra e pisou elas. Então está conectado com o santuário, sendo o lugar da adoração, com as estrelas. Então este chifre pequeno ele atingiu o exército dos céus e derrubou eles, pisou eles. Da mesma forma que o santuário, que é o lugar de adoração. O santuário está conectado com as estrelas. Então, um anjo pergunta para o outro anjo, até quando durará a visão? Qual visão? O sacrifício diário sendo tirado e a transgressão assoladora pelo chifre pequeno. Então essa é a pergunta, até quando durará a visão? É essa visão do sacrifício diário sendo tirado e da transgressão assoladora do chifre pequeno. Aí o anjo responde, até 2.300 tardes e manhãs. Então nós vamos ver que 2.300 tardes e manhãs está relacionado com o sacrifício diário. Sacrifício diário tardes e manhãs, 2.300 tardes e manhãs. Aí que o verso 14 diz que o santuário será purificado, mas no original não diz santuário será purificado. No original, nas palavras hebraicas, Kodesh de Sadak, que é o santo, será justificado. Então, irmãos, o santuário não é justificado. Quem é justificado é homens e mulheres, que são os santos. Então, foi um erro de tradução, entendeu, irmãos? De tradução. Porque no original está, o santo será justificado. Depois de 2.300 tardes e manhãs. Na verdade, eu sei o que o tradutor queria fazer aqui. Porque quando ele viu santuário, que é templo, pedra, ele entendeu aqui que fosse a mesma coisa. Só que uma profecia que começou de forma literal, de templo, pedra, adoração, sacrifício lá dentro, da primeira aliança, no final ela se torna espiritual. Justamente por causa do original, o santo será justificado. Então só homens e mulheres que são justificados. Isso dá uma reviravolta no entendimento. Muda todo o contexto, porque eu vou buscar o capítulo 7. No capítulo 7, irmãos, o chifre pequeno ele estava fazendo guerra contra os santos e estava vencendo eles. Até que veio o ancião de dias dos céus e fez justiça aos santos. Depois de quê? Depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse ancião de dias fez justiça aos santos. Então, essa expressão tempo, 2 tempos e metade de um tempo tem que estar dentro de 2.300 tardes e manhãs. É quando o santo será justificado. Os santos, que no capítulo 7, o ancião de dias faz justiça aos santos. Entendeu, irmãos? Capítulo 7, tempo, 2 tempos e metade de tempo. E no capítulo 8, 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 holocaustos, sacrifícios que foram tirados, que o chifre pequeno estava tirando do príncipe. O príncipe estava deixando de receber essa adoração, o príncipe do exército,
né? Que a gente viu o exército dos céus, que são as estrelas. As estrelas são o santuário, que no capítulo 7 são os santos, que estavam sendo pisados pelo chifre pequeno. Aquele chifre que tinha boca arrogante, olhos como de homens, que estava perseguindo. Entendeu, irmãos? Muda todo o contexto. Uma coisa que foi até difícil para Daniel entender é a comparação de santuário, de templo, com corpos. Com corpos, com o corpo dos santos. Porque no contexto histórico e literal, por que no capítulo 8 diz chifre? Quatro chifres que se espalharam. Deus nos queria mostrar que esse chifre pequeno, porque teve um contexto literal de um homem que foi Antíoco Epífanes. Esse homem, ele também, como ele disse, ele se tornou forte para o sul, para o oriente e invadiu a terra gloriosa, que a gente sabe que é Israel. Sim. Então, isso está profetizando um evento futuro, um tempo determinado para o fim. Sim, corretíssimo, corretíssimo. Passa pelo tempo histórico, mas Antíoco Epífanes ficou para trás. Como se trata de uma profecia do tempo determinado do fim, então nós estamos lendo isso aqui como mais um cunho escatológico para o fim. Porque Antíoco Epífanes, ele adentrou ao templo e começou a profaná-lo, a sacrificar porcos. Aquilo era uma abominação para o povo santo. Abominação. Então, esse sacrifício diário, que era de forma literal, feito pelo povo santo, aqui já se torna espiritual em nossas orações. Então sabemos que no tempo do fim, essa perseguição que será para o povo de Deus, seria perseguição a nós. E não a um templo de pedra. Isso. Porque senão volta-se a fazer sacrifícios da primeira aliança. E Deus não está aprovando nem aquele povo lá de Israel, que é cauda ainda. Isso, eles não estão agradando a Deus ainda. Mesmo que se levantar um templo lá em Jerusalém, mesmo que se levantar, não é o sacrifício que Deus estava falando da nova aliança com Cristo. Então, o da nova aliança é os sacrifícios espirituais. É a oração sendo o incenso queimado e o erguer das nossas mãos sendo a oferta da tarde e da manhã, que é o sacrifício diário, irmãos. Sacrifício diário, tardes e manhãs. Não esqueçam dessa palavra, tardes e manhãs. Porque 2.300 tardes e manhãs é o tempo que estava durando o quê? Transgressão assoladora. Chifre pequeno, transgressão assoladora. Que estava perseguindo. Esse mesmo chifre pequeno é o mesmo chifre do capítulo 7. Que estava fazendo guerra contra os santos. Estava pisando e magoando os santos do Altíssimo. Não pode esquecer, é o mesmo personagem. Não é dois chifres. Mesmo personagem. Eu vejo muitos rumores em outros... pastores, né? Linhas. Outras linhas que lá em Jerusalém está fazendo um terceiro templo. A volta de Cristo está próxima e tal, porque estão fazendo um templo lá. Mas se isso fosse aprovado por Deus, volta-se a fazer sacrifício novamente. Sim. Então, vemos que o santuário são os santos, irmãos. Sim. Senão volta senão a Bíblia está mentindo. Quando Deus falou, Deus fala assim: holocaustos e sacrifícios não quiseste, e corpo me preparaste, e o ouvido me abriste, falando do Filho. Então Deus não pediu holocaustos e sacrifícios. Isso foi um desvio, entendeu? A gente vê que quando Salomão acaba de fazer o primeiro templo, aquela coisa gloriosa da forma que Deus pede para ele fazer, ele fala: habitarás Deus em um templo desse? Ele acaba de fazer. Sim. Ele já vai e já fala isso. Depois foi destruído. Sim. Depois, no segundo, quando acontece esse evento, aqui já tinha acabado os 70 anos de cativeiro. Sim, já tinha reconstruído o templo. Já tinha reconstruído o templo. Com a ordem de Ciro, o Grande. Com Artaxerxes, com Dario lá no livro. Confirma a restauração de Jerusalém e do templo. Então, isso tudo ficou para trás. Então aqui Antíoco Epífanes já está profanando ele de novo. De novo. E nós vamos estudar mais no capítulo 9 também, que vai estar conectado com essas 2.300 tardes e manhãs, que também vai estar conectado com a última semana. Com uma semana. Mas isso daqui a pouco a gente vai ver. Então, irmãos, nós vamos estar prosseguindo a leitura do verso 17 ao verso 19.
e diz assim: veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Verso 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, irmãos, duas expressões, tempo do fim e tempo determinado do fim, que esta visão se refere. Qual visão? A visão do capítulo 8, do carneiro, do chifre pequeno, do sacrifício diário sendo tirado, do exército sendo entregue e pisado, do santuário sendo profanado. Entenderam? É esta visão que é para o tempo do fim. Passa do tempo histórico. Entendeu, irmãos? Destacando aqui, você leu o tempo determinado do fim, quando o Etíoco Epífanes fez o que fez, não acabou. Sim. Foi uma profecia para o futuro. Para o futuro. Tempo do fim ainda vai acontecer. Tempo do fim. Aquilo não era o fim. Então, o chifre pequeno do capítulo 8 e do capítulo 7 é o mesmo personagem. Se vocês não podem esquecer. Então, por quê? Porque por causa dessa expressão. Tempo determinado do fim e tempo do fim. Que no último tempo da ira, entendeu? Que vai acontecer todas essas coisas. Prosseguindo a leitura, irmãos, do verso 20 ao 26, tá bom? Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quanto aos prevaricadores, acabaram se levantar-se-á a um rei de feroz catadura. Aqui diz de rosto feroz, de grande expressão. Isso. E especialista em intrigas. E diz o verso 24: grande é o seu poder, mas não por suas próprias forças. Aqui está nitidamente mostrando que Satanás é que está dando este poder, a este homem feroz, né? essa autoridade. Seu trono. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe oprover, e destruirá os poderosos e o povo santo. Então aqui está falando do capítulo 7 de Daniel. Sim, capítulo porque 7. Lá no capítulo 7, o chifre pequeno sobe e faz guerra aos santos. Mas aqui no capítulo 8, já vimos aqui ele tirando o sacrifício contínuo. Sacrifício que é a adoração. O sacrifício diário. Isso. E também ele faz deitar abaixo o santuário. Isso, que é o lugar da adoração. E eu já disse o que é o santuário, que foi convertido espiritualmente. Sim. Que esse chifre é a transgressão assoladora. Né? Então está comparando o santuário com corpos. É o que com os santos. Não tem sentido o chifre pequeno fazer guerra a um templo de pedra. Isso. Ele vai fazer guerra contra o povo. Tá bom? Continuando. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, e em seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanos. Olha o capítulo 2. Sim, capítulo 2. Né? Aquela rocha que vem sem auxílio de mãos dos céus e bate nos pés da estátua. Tremendo. Tremendo. Tá vendo como tá tudo conectado, irmãos? Nós estamos no capítulo 8, fazendo referências ao capítulo 2. Já pegou aqui 7. E é o chifre pequeno que está sendo se engrandecendo até o príncipe do exército. Tá vendo? A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então, a visão da tarde e manhã que foi dita é verdadeira. Então, qual visão? É essa visão aqui, irmãos. Do chifre pequeno, se tornando forte e atingindo o exército dos céus, derrubando as estrelas para a terra e pisando nelas, e engrandecendo até o príncipe, e tirando do príncipe
o sacrifício diário e deitando abaixo o santuário. Isso aqui tudo por 2.300 tardes e manhãs. Essa é a visão das tardes, da tarde e da manhã, que é verdadeira. O chifre pequeno com a transgressão assoladora, tirando a adoração e derrubando o lugar da adoração, que é o povo de Deus, os santos do Altíssimo. Que no capítulo 7, o chifre pequeno, que é o mesmo, faz guerra contra os santos. Tá bom, irmãos? Você pode estar se perguntando o que é estrelas, aqui está falando do povo santo. Porque, lembrando, aqui ele se engrandece até o príncipe e tira a adoração. Tira a adoração. E derruba o santuário. E aqui estrelas estão sendo derrubadas. Aqui, quando ele se engrandece até o príncipe, está conectado com aquele texto, que ele quer usurpar o trono de Deus. Sim. E querer parecer ser Deus. Sim. Como a gente está fazendo ponto a ponto, capítulo por capítulo, a gente não pode falar muitas coisas aqui do capítulo 11, do capítulo 9 ainda. Entendeu? Porque a gente só pode falar dos capítulos que a gente já passou, o 7, o 2. Então, tardes e manhãs está relacionado com o tempo, 2 tempos e metade de tempo. Do capítulo 7. Isso aqui do capítulo 7, tá bom, irmãos? Que o chifre pequeno fazendo a transgressão assoladora. Ele está profanando os santos. Está derrubando os santos, fazendo guerra contra eles e importunando e perseguindo eles. Tá bom, irmãos? E vamos ver agora no capítulo 9 o quanto vai ficar mais revelador ainda. Sim. Então agora a gente vai estar dando início ao estudo do capítulo 9. Eu vou estar lendo aqui agora a partir do verso 21, somente o 21. Porque no início Daniel estava lhe oferecendo uma oração a Deus do pecado do povo. Então a gente pulou essa parte, eu vou estar lendo a partir do verso 21. Que diz assim: falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então vimos aqui que no templo de Daniel, o templo estava destruído. A Babilônia havia destruído o templo. Então, Daniel que já estava manifestando o sacrifício da nova aliança. Justamente. Que é a oração, que era esse sacrifício da tarde. Que ele estava acendendo a Deus o incenso como oração. E esse sacrifício que foi falado aqui, pegou ele na hora da tarde. O anjo Gabriel chegou ele na hora do sacrifício da tarde. Ou seja, de manhã ele já tinha oferecido um sacrifício e de tarde ele estava oferecendo outro sacrifício. Lembra? Tardes e manhãs? Tá vendo que vai ser cessado aí? Isso. Então vamos continuar a leitura do verso 24 até o verso 27, que é o das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Nós depois vamos ver quem é esse povo e quem é essa santa cidade. Mas agora não. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Entenderam, irmãos? Quem está fazendo cessar o sacrifício e a oferta de manjares é esse príncipe. É o príncipe que há de vir. Que ele que está cessando. Que no capítulo 8 e no capítulo 7 é o chifre pequeno. Você ia falar alguma coisa? Porque a gente está cansado de falar de sacrifício da tarde e manhãs, orações. Ele vai fazer cessar isso. Isso. Ficou mais que claro nos últimos estudos. Aqui, e agora aqui,
já tem uma chave, que, ó, o verso 27 de novo. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, aquele da transgressão assoladora do capítulo 8, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, sobre as asas das abominações, é a asa daquele poder espiritual, né? Ao qual está dando esse poder, entregando esse trono para ele. Então, nós vamos explicar agora todos estes 7 pontos que a gente leu, da cessar fim aos pecados, cessar a transgressão. A gente vai explicar ponto a ponto. Então, pessoal, o Rix acabou a leitura aqui, até o versículo 27. Sim. E antes de a gente explicar aqui na lousa a explicação deste capítulo, não tem como a gente entender essas visões, né, das 70 semanas sem a gente entender um pouco das festas solenes que profetiza o Filho. Isso. Então, o ministério do Filho, do Messias, está contido nas festas solenes. Então, vimos aqui que no terceiro ciclo das festas, que é as primícias, havia um ciclo de semanas de dias, a qual era 7 vezes 7 dias, que ocorria 49 dias, né, 7 vezes 7, e no dia 50 acontecia o Pentecostes, que era revestimento de poder em todo o povo. Mas também tinha as semanas de anos, que ocorria, a qual era 7 vezes 7, que são 49 anos. Sim. E nesse 49 aqui, já se passava trombetas, sim, em toda a terra, proclamando o pecado do povo. Isso. Porque no ano seguinte, no ano 50, ocorria o jubileu. Isso, para santificar a terra e trazer a libertação, o ano aceitável do Senhor. Que a libertação fala de todas as posses, de toda a herança voltar para o seu primeiro dono. Entendeu? Então isso é todos voltando à sua herança. Isso seria a libertação. Então tira da mão de Satanás e retoma ao Senhor. E retoma ao Senhor, retorna a todo o povo dele. Então, lembrando, irmão, são 7 ciclos. Páscoa, asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Isso são festas solenes e cada ponto dela tem o tempo determinado. Então são chamados moedes. Em cada ponto tem o seu tempo determinado para se cumprir em cada data específica. Então a gente falou um pouquinho dos 7 vezes 7, dias e anos. Agora nós vamos entender para que as 70 semanas estão determinadas. Então, elas têm um objetivo. Primeiro ponto, cessar a transgressão. A gente viu que esse chifre pequeno aqui, ele está fazendo cessar o sacrifício diário e a oferta de manjares. É ele que está fazendo cessar. E ele está fazendo isso por causa da transgressão assoladora. Ele está profanando o templo, o santuário. Entendeu? Então ele é a transgressão assoladora. Então, vai cessar a transgressão assoladora no final das 70 semanas. Segundo ponto, fim de pecados, é o pecado das nações, que será... Deus vai aspergir água pura sobre os povos, que vão entrar para o milênio. Terceiro ponto, expiar a iniquidade, que é o 6º ponto das festas solenes. Acabou de falar, Sim. Que se cumpre na igreja. Expia a iniquidade como? Na primeira aliança, o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos e declarava perdoados os pecados do povo para levar eles para os tabernáculos, para a festa dos tabernáculos. E na igreja é o ancião de dias saindo lá dos céus e vindo fazer justiça aos santos, igual no capítulo 7. Porque o chifre pequeno estava perseguindo, oprimindo e pisando os santos. Então, Cristo, que é o ancião de dias, saindo do Santo dos Santos, ele expia a iniquidade do próprio povo. Isso é a ressurreição. Não tem uma expiação para judeus e outra para a igreja. Isso. Lembrando, a pedra ela bate nos pés da estátua uma vez. Uma vez. Uma expiação de uma vez por todas. Uma expiação de uma vez. Então a pedra batendo é Cristo vindo junto com a igreja, onde que já ocorreu a expiação
dos pecados e a ressurreição, a transformação, a glorificação dos corpos. Então, o que acontece? Traz justiça eterna. Trazendo a justiça eterna, esse ponto aqui vai ser um ponto que quase a gente não ouve falar. Trazendo a justiça eterna, que não foi na cruz, a cruz trouxe a justiça, trouxe a provisão da justiça. Ele proveu essa justiça, não teria falha daqui diante. Quando Cristo venceu a cruz, ele entregou e o Pai ressuscitou, ele trouxe a provisão. Então, traz a justiça eterna, e nesse ponto aqui, ó, expiação. No sexto ciclo. No sexto ciclo. Aí o que acontece no quinto ponto? Sela a visão. E no sexto ponto, sela a profecia. E então se unge o santo dos santos, que é o Santíssimo. O santo dos santos é o Santíssimo. Então, quando terminar essas 70 semanas, todos estes pontos aqui têm que ser encerrados. Então, sela visão e profecia. Qual visão e qual profecia? Todo o livro do profeta Daniel, ao qual Deus lhe deu. Todas as visões, desde o capítulo 2, 7, 8, 9, 10 e 11. E 12. Sela tudo isso. Como diz aqui, né? O sexto ciclo está nos levando para a festa dos tabernáculos, que é o sétimo ciclo. Não é Sim, isso? sétimo ciclo. Então, Sétimo ponto da festa. O sétimo ponto da festa. Então, sela a visão, sela a profecia e unge os santos dos santos, porque Cristo ele é santo dos santos. Isso. Agora o irmão Luiz ele vai explicar a timeline que nós fizemos aqui. E não repara os desenhos não, tá, irmão? Lá no livro de Daniel, diz que 7 semanas estão determinadas para a construção do templo. Isso. Porque ali já estava quase no fim dos 70 anos de cativeiro. Então, Daniel, ele sairia, né, junto com outros, para construir, para se oferecer sacrifícios novamente no templo. No templo literal. No templo literal. Tanto para reedificar tanto o templo, como a cidade também, que estava devastada. Então, quando vocês veem lá 7 semanas, então está relacionado a 7 vezes 7, que são 49 anos. 49 anos. Então, lá diz que as circunvalações e as praças serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. Sim. Então, vocês têm que ler Êxodo, Neemias. E você deu um gancho aqui, que por que vocês falam anos? Vocês acharam anos? Porque o templo não foi construído em 49 dias. Ele foi construído em 49 anos. Entendeu, irmãos? Isso é uma das formas de saber que as semanas são de anos. Mas a gente já falou através das festas, entendeu? Então ele vai continuar. E depois, até o ungido, fala de 62 semanas. Então 62 vezes 7 dá 434 anos. Então 7 mais 62 dá 69 semanas, que ao total 483 anos. Jesus ele morre na semana 69. Isso. Na semana 79ª. Então, essa última semana, a semana 70, para se cumprir, ela ficou por um espaço de tempo. Correto. Porque se tratando de festas, quando se cumpria o ciclo das festas, tinha um hiato de tempo. Justamente. Onde ocorre nesses 2000 anos para nós. Isso, mais ou menos 2000 anos. Mais ou menos 2000 anos. No ciclo das festas, igual ele falou, existe um hiato da festa do ponto número 4, que é o Pentecostes, até o dia das trombetas, que é o quinto ponto. Então, ficavam mais ou menos 4 a 5 meses, acho que 4 meses, sem o povo disperso. O povo esquecia das festas. O povo dormia. Dormia. Então, precisava de uma trombeta para despertar o povo. Mas isso é um outro assunto. A gente está falando só superficialmente. Essa trombeta era igual no ano 49. Isso. Que no dia 50, vai dizer lá do grito da meia-noite, das testemunhas. O povo se humilhar. No livro de Isaías vai falar que nós somos as testemunhas, né, que pregamos. Pode falar aqui também. Mas aqui, Jesus morreu na semana 79. Essa última semana, ela ficou para o final. Mas de lá para cá, o que acontece? No ano 70, né, houve a destruição do templo. Deste mesmo templo em que Daniel saiu para reconstruir. Correto. Então, Daniel, foi difícil para Daniel ter que digerir isso. Essa visão que ele teve. Porque ele
o anjo está ali mostrando pela revelação da construção, mas também está mostrando destruição de novo. E ele tinha acabado de ficar 70 anos em cativeiro. Corretíssimo. Então foi muito forte para ele ter que... Muito doloroso. Ver isso. Mas no ano 70, o imperador Tito, aí que está a charada... A charada está aqui, irmãos. Ele invade e destrói esse templo. Mas tinha um povo que fazia parte do exército desse império romano. São as legiões que são árabes. Que são árabes. Que eram os ismaelitas, né, e os edomitas. Da etnia dos ismaelitas e edomitas. Porque Tito, quando ele chega lá na verdade, ele não queria destruir. Realmente, ele não queria. Entendeu? Ele dá um passo para trás, lá Flávio Josefo vai falar, aquele historiador, mas ele dá um passo para trás, mas os árabes, que eram compostos pelos exércitos dos romanos, que invade e destrói o templo. Aí você mata a charada aquela de um povo que há de vir. Justamente, o povo que há de vir. Então é o povo que vai destruir, o povo de um príncipe, que vai destruir esse santuário, essa primeira, na parte histórica do santuário. O povo de um príncipe. Porque muitos entendem que isso seria vindo da Igreja Católica, porque fala de Roma e do imperador Tito. Mas Tito fala, vocês são piores do que os piores animais da terra, fala para os árabes. E lá na construção nessa construção do templo de Daniel, quem tentou, nesses 49 anos, quem foi que tentou atrapalhar a obra de Deus? Os próprios. Os inimigos mortais do povo de Israel, dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Também são descendentes de Abraão, tá, irmãos? Mas são da carne. São os que não foram considerados primogênitos. Porque aqui, ó, Ismael, por mais que ele nasceu primeiro, por Agar, ele não foi considerado primogênito, e sim Isaac. Aqui, Edomitas, são descendentes de Esaú. Não, ele vendeu a primogenitura para Jacó. Então Jacó tomou a primogenitura. Jacó estava de olho nas promessas e nas bênçãos. Não materiais, e sim espirituais. Então, aqui vemos que depois dessa destruição viria grandes guerras até o tempo do fim e em inundações. Esse hiato, trazendo para as festas aqui, já no nosso tempo já tem quase 2000 anos. Não, um pouco mais de 2000 anos. Quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Então, essa última semana, ela ficou profética para o tempo do fim. Justamente. Ela profética, irmão. Profética. Pode ter certeza disso. Porque, trazendo para a estátua, tem que formar os 10 reinos. Os dedos têm que estar formados. Tem que estar formado os chifres. Isso, do capítulo 7 e do capítulo 8. Para esse chifre subir na metade da semana. Mas aqui ele está fazendo alianças ainda. Isso. Né? Aqui ele está formando o exército dele ainda. E quando começa a última semana, que é essa... A gente viu que semanas são 7, por isso são 7 anos. Isso, aqui, ó. Divididas em 3 anos e meio. Né? Quando se inicia ela, aqui as testemunhas já estão aqui, já pregando. Já estão profetizando com trombetas, né? Acordando o povo para sair da Babilônia. Isso. E não são 2 homens literais. São, a gente vai falar superficialmente, judeus e gentios. A igreja dos judeus e a igreja dos gentios. Que junto formam o Israel de Deus. É essa que está a revelação máxima. Lembrando aqui que, porque lá em Apocalipse fala que Deus derrama do Espírito de Moisés e Elias nos povos. Da unção deles, não os 2 homens literais. Então nessa última semana não pode acontecer nada com elas. Isso. Na metade da semana, esse chifre pequeno, né, ele sobe na metade da semana e faz cessar o sacrifício diário e a oferta. Isso. Detalhe que ele faz guerra contra o seu próprio povo e arranca 3 chifres lá do capítulo 7. Ele subjuga 3 chifres. Não que ele arranca, ele subjuga. Porque no capítulo 7 diz que arranca. Mas quando a gente leva lá para a besta do Apocalipse, os 10 chifres ainda estão lá. Então nos leva a entender que ele subjuga o poder deles. Então, porque eles estavam oferecendo até resistência. O próprio povo dele estava oferecendo resistência. Então ele subjuga e domina. Né? Então, aí aqui vai falar dessa última semana, né? E aqui ele já começa a perseguição aos santos.
Aqui, né? Aqui é muito interessante, irmãos. Igual ele falou, começa a perseguição. Esse personagem aqui, que cessa sacrifício diário e oferta, a gente vai ver que esse tempo aqui é tempo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Capítulo 7. 2.300 tardes e manhãs, que está relacionado com o sacrifício diário, também, irmãos, está aqui nesse período aqui, da metade da semana. Entendeu? 2.300 tardes e manhãs. 1.260 dias, a gente vai ver isso aqui em Apocalipse 11, com o poder que é derramado para elas profetizar, que Deus está derramando poder para as 2 testemunhas profetizarem. E está falando do tempo do fim. Só que, ainda no capítulo 11, a gente vai ver essa expressão aqui, 42 meses, de uma besta que se levanta do abismo, no capítulo 11. E ela faz guerra contra as 2 testemunhas e mata elas. Por 42 meses, esta besta vai ter esse poder. E trazendo para Apocalipse 13, também da besta, que é a mesma besta do capítulo 11. Esta besta do capítulo 13, de Apocalipse, ela tem o corpo semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Está remontando todos os reinos. São semelhantes, estão remontando. E tem 10 chifres. O que acontece? Esta besta recebe autoridade para perseguir e matar os santos por 42 meses. O mesmo do capítulo 11, a mesma besta. Então, tudo isso que a gente escreveu aqui, irmãos, que é esse sacrifício diário e o santuário sendo deitado abaixo, está nesta porção aqui de 3 anos e meio. Pode ter certeza disso. Ficou uma semana para o final, e na metade da semana, este chifre pequeno, que aqui é o príncipe que há de vir, esse personagem faz guerra contra os santos e vence eles. Mas, no final das 70 semanas, o ancião de dias vem e faz justiça. E se cumpre justiça eterna. Cessa a transgressão do chifre pequeno. Dá fim aos pecados das nações. Expia a iniquidade da igreja e há ressurreição. Aí sela a visão, sela a profecia e unge a igreja, unge o Santíssimo. Vocês perceberam que Daniel recebeu, ao fim dos 70 anos de cativeiro, uma profecia literal? E que no final dessas 70 semanas ela se converte em espiritual? Sim, totalmente espiritual, profética. Totalmente profética. Ali está aquilo que você falou da tradução. Porque se entendesse que santuário somos nós, sim, entenderia isso aí. Bem pensar trazer esse assunto de novo, que no texto lá, o tradutor colocou o santuário será purificado. Mas como ele viu que nas leituras acima tinha realmente o santuário, passava para um santuário literal, no final está escrito o santo será justificado. E só homens e mulheres que podem ser justificados. Entenderam, irmãos? Então se trata do povo de Deus que está sendo perseguido. E não houve arrebatamento secreto. Não houve nada antes da última semana. Nada aconteceu antes da última semana. O ancião de dias vem e faz justiça aos santos depois de tempo, 2 tempos e metade de tempo. Depois de 2.300 tardes e manhãs. Depois de 1.260 dias, depois de 42 meses, tudo é uma expressão só. É o mesmo tempo profético da última semana, da metade da última semana. Correto, irmãos? Acho que aqui deu para entender, certo? Esse capítulo 9 é bem revelador, muito, né? Sim. E a gente vai estar discorrendo o resto no capítulo 10. Sim. A gente vai estar explicando agora. Ainda não terminou o vídeo, né? A gente vai continuar o vídeo. Sim. E vamos para a leitura.